Nas primeiras horas do dia, quando São Paulo ainda se espreguiçava, o sol batia no asfalto como uma maldição que se repetia a cada manhã. O ar trazia o cheiro forte da fumaça dos ônibus e das tortas que queimavam nas barraquinhas de rua, enquanto a cidade rugia com buzinas e passos apressados de quem corria para seus destinos. Na beira da calçada, descalça e com um vestido desbotado por anos de uso, uma menina de apenas 12 anos se movia com uma determinação que desafiava sua fragilidade. Seu nome era Maria Isabel, mas todos a conheciam como Miúda, por causa de seu costume de colecionar tampinhas desde pequena. Tinha a elegância delicada de alguém que havia crescido rápido demais, como se a vida a tivesse obrigado a virar adulta antes do tempo. Suas pequenas mãos morenas seguravam firme uma caixa de plástico desgastada, cheia de doces e pirulitos que oferecia aos motoristas nos semáforos. A maioria nem sequer olhava para ela. Alguns fechavam os vidros com indiferença, mas ela nunca deixava de sorrir. Esse sorriso era tudo o que lhe restava desde que sua mãe, a professora Helena, tinha partido deste mundo 2 anos atrás. Helena Ramos fora uma daquelas professoras especiais, daquelas que ficavam depois da aula para ajudar a criança que não entendia as tarefas, daquelas que usavam seu próprio dinheiro para comprar materiais para os alunos que não tinham. Uma professora por vocação, não por profissão. E quando chegou sua hora de partir, a única coisa que deixou foi sua filhinha e um coração infinito de lembranças. Isabel havia herdado mais do que a pobreza de sua mãe. Havia herdado seu temperamento, seu sorriso inabalável e um pequeno colar que nunca tirava. Um pingente de madeira entalhado em forma de folha, desgastado pelo tempo, mas carregado de significado. É de um dos meus alunos, ela tinha dito para a filha uma vez, acariciando o colar com ternura. Ele me deu quando eu era muito jovem. Disse que as folhas secas caem para dar lugar à vida nova. Me lembra porque decidi ser professora. Os dias passavam lentos para Isabel. Levantava-se antes do amanhecer, preparava sua caixa de doces e ia para as ruas procurar o sustento que sua tia Carmen, uma senhora que a havia acolhido, precisava para manter a pequena casa de paredes descascadas. A vida era simples, mas dura. Vender doces de manhã, ajudar em casa à tarde e sonhar com as histórias que sua mãe contava antes de dormir. Era uma manhã como outra qualquer, até que um carro preto de luxo parou abruptamente a poucos metros dela. Vapor saía do capô, chiando como uma cobra furiosa, e o homem que estava ao volante desceu xingando em voz baixa. Usava um terno impecável. Seu relógio de pulso provavelmente custava mais do que tudo o que havia no bairro de Isabel. Mas o carro o havia traído, e com ele seu orgulho. Superaqueceu, disse Isabel, aproximando-se sem medo, com sua caixa de doces balançando em uma mão e seu sorriso espontâneo iluminando seu rosto. Ele a olhou surpreso com sua ousadia. Esperava qualquer coisa, menos que uma menina descalça lhe oferecesse ajuda. "Entende de carros?" perguntou, mais divertido que irritado. "Meu tio tinha uma oficina", mentiu Isabel, sorrindo com seus dentes. Tortos, era uma mentira piedosa, nascida da necessidade e do desejo de ajudar. "Já vi coisas piores, abra, senhor." Ele hesitou um momento, observando a pequena com curiosidade. Suas mãos de menina pareciam frágeis para entender a mecânica de um motor caro. Mas havia algo em seu olhar, uma faísca de inteligência e determinação que o intrigou. Finalmente, fez o que ela pediu. Isabel se debruçou no motor com a naturalidade de quem havia observado os vizinhos consertando seus carros velhos na rua. Tocou em uma mangueira, observou o nível da água e fez um diagnóstico que soou mais como uma intuição inspirada do que como conhecimento técnico. Radiador. Com certeza a abraçadeira soltou. "Posso trazer água para esfriar se o senhor confiar em mim." Aquele sorriso, com dentes tortos e tudo, tinha algo puro. Algo familiar que ele não conseguia identificar. Assentiu sem saber por quê. Enquanto ela corria para a vendinha da esquina, ele a observou. Pernas finas que pareciam dançar sobre o asfalto. Cabelo emaranhado pelo vento. Um balanço em seus passos como se a vida ainda não tivesse lhe roubado o espírito. Parecia tão pequena correndo com determinação, tão cheia de vida, apesar da pobreza evidente.
Voltou com uma garrafa de água que era quase do seu tamanho, ofegante, mas radiante de satisfação. Enquanto a despejava no motor com cuidado, ele perguntou: "Qual o seu nome?" "Isabel, Maria Isabel, mas todo mundo me chama de Miúda." "E você mora por aqui perto?" Ela assentiu. 2 quadras atrás do mercado do seu Manuel. Foi então que ele notou um pequeno colar em seu pescoço, um pingente simples de madeira entalhado em forma de folha delicada. Desgastado pelo tempo, opaco, mas cuidado com esmero. Seu coração parou. Conhecia aquele pingente. O tinha visto milhares de vezes. O havia tocado com suas próprias mãos quando era apenas um menino maltrapilho e esquecido. Havia sido um presente para a única pessoa que alguma vez acreditou nele. Sua professora da 7ª série, a dona Helena. Ela o usava todos os dias, dizendo que lhe lembrava a resistência da natureza. Até as folhas secas caem para dar lugar à vida nova, ela tinha dito uma vez. Aquela época era uma lembrança borrada de fome, solidão e sapatos furados. Ele era Ricardo Mendes, então, um menino invisível no fundo da sala, cuja existência parecia incomodar o mundo. Sua mãe trabalhava 18 horas por dia limpando escritórios. Seu pai havia desaparecido antes que ele pudesse se lembrar. A escola era seu refúgio, e a professora Helena era seu anjo da guarda. Um dia, depois que outras crianças riram dele por usar a mesma camisa a semana toda, a professora Helena o chamou para conversar. Com mãos quentes e palavras mais quentes, ainda tirou seu colar de madeira e colocou nele. "Para você lembrar que é especial", sussurrou. "As folhas caem, mas sempre voltam. Você nasceu para algo grande." Essas palavras o acompanharam através de anos terríveis e depois através de sucessos impensáveis. Estudou com bolsas de estudo, trabalhou desde os 14 anos, lutou como um leão para sair do buraco. Agora era dono de 3 empresas. Tinha casas na Barra da Tijuca e em Petrópolis. Mantinha contas bancárias que teriam parecido imaginárias para aquele menino faminto. Mas nunca mais tinha visto a professora Helena. A vida o havia levado longe, através de desafios empresariais, perdas familiares e sucesso financeiro. Mas suas palavras nunca o tinham abandonado. Você nasceu para algo grande. Cada decisão importante, cada momento de dúvida voltava a essas palavras. "Onde você conseguiu isso?" perguntou com voz trêmula, apontando para o colar. Miúda segurou o pingente protetoramente, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Era da minha mãe. Nunca tirava. Dizia que um aluno tinha dado para ela quando era professora. Dizia que lembrava por que ela escolheu ser professora." Ele se deixou cair de joelhos. As lágrimas brotaram sem aviso, como uma enchente que tinha sido contida por décadas. Sua respiração se interrompeu, enquanto o passado colidia com o presente, com a força de um terremoto emocional. Sua mãe se chamava Helena? Isabel assentiu, seus olhos se enchendo de preocupação ao ver esse homem adulto, elegante e bem-sucedido desmoronar diante dela. Helena Ramos morreu há 2 anos. Não conseguia respirar. Seu coração se quebrou e se curou ao mesmo tempo, como se todos os pedaços de seu passado finalmente encontrassem seu lugar. O universo tinha pregado uma peça cruel e linda. "Eu fui aquele aluno", sussurrou com voz embargada. Ela o olhou confusa, sem entender a magnitude do momento. "Eu dei esse colar para ela quando não tinha nada. Ela me deu tudo. Sua mãe salvou minha vida." O silêncio se estendeu entre eles, pesado, com o peso das décadas. Os carros passavam. A cidade continuava sua dança caótica, mas eles estavam suspensos em uma bolha temporal onde o passado e o presente se fundiram da maneira mais impossível e improvável. Eu preciso ir", gaguejou Isabel subitamente, sobrecarregada pela intensidade do momento, segurando sua caixa de doces e saindo correndo. "Espera", gritou ele. Mas ela desapareceu pelas vielas, descalça como uma brisa de lembrança. Ricardo não dormiu naquela noite. Em vez disso, dirigiu de volta ao bairro no dia seguinte. Encontrou a pequena casa com pintura descascada e porta, torta. Bateu com uma mistura de nervosismo e determinação.
Uma mulher mais velha abriu a porta. Os olhos cansados, mas alertas, examinaram o estranho em terno caro. Sou tia da Isabel. Se apresentou cautelosamente. Carmen Ramos. Ela me contou o que aconteceu. Achou que o senhor era louco. Quero ajudar, disse simplesmente. Carmen franziu a testa. Muita gente diz isso. Ricardo se afastou, abriu a mala do carro e mostrou a caixa que guardava há anos. Documentos, fotografias da escola da Helena, a carta original que ela havia escrito quando ele ganhou a bolsa, cartas que ele havia conservado, evidências de quem ele era, prova de quem era Helena para ele. Helena criou essa menina sozinha, murmurou Carmen, sua expressão suavizando-se. Nunca pediu ajuda. Morreu trabalhando à noite em uma lavanderia para pagar a escola da menina. Eu devo tudo a ela, disse Ricardo com sinceridade absoluta. A mulher deu um passo para trás e o deixou entrar. Isabel estava no sofá, encolhida, com seu colar apertado no punho. Levantou a vista, assustada e tímida. Sinto muito por ter feito o senhor chorar, disse suavemente. Não, disse ele, ajoelhando-se em sua altura. Você não me fez chorar. Você me lembrou quem eu era. Quem eu ainda sou. Quem eu ainda quero ser. Ela o olhou insegura, como uma criatura pronta para sair correndo de novo. Que outros desafios teriam que enfrentar juntos para honrar a memória de Helena? Quero te ajudar. Escola, casa, futuro. Tudo o que você precisar. Não porque eu tenha pena, mas porque eu amei sua mãe e quero honrá-la. Isabel mordeu o lábio, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. Ela dizia que seu maior arrependimento era não saber o que aconteceu com seu aluno favorito. Ela nunca deixou de pensar em mim, disse ele, e eu nunca deixei de precisar das palavras dela. Aquela tarde, ele a levou para almoçar em um pequeno restaurante do bairro, respeitoso em não afastá-la demais de sua zona de conforto. Conversaram por horas, de livros, sonhos, vida. Ela contou como sua mãe escrevia histórias à noite, esperando um dia publicar um livro. Falava de como Helena lia contos em voz alta, criando vozes diferentes para cada personagem, como iluminava o quarto pequeno com sua imaginação. Ricardo prometeu fazer com que esses contos fossem publicados. Prometeu muitas coisas, mas o mais importante, prometeu estar presente. As semanas seguintes trouxeram mudanças que pareciam saídas de um dos contos de Helena. Isabel começou a escola de novo, em uma instituição particular, mas humilde, com roupas limpas e livros novos. Ricardo havia insistido que mantivesse o equilíbrio, respeitando sua cultura, mas garantindo oportunidades. Mas ela mantinha o colar velho, símbolo de uma herança que não se podia comprar. A voz de sua mãe ressoava em seus ouvidos cada vez que duvidava. Você é especial, minha filha. Você nasceu para algo grande. E Ricardo, o homem que uma vez não teve nada e que devia tudo a uma professora, agora acordava todos os dias, sabendo que finalmente estava devolvendo o que nunca poderia ser verdadeiramente pago. Quando se falou do ensino médio, apareceu um obstáculo que ninguém havia antecipado. Isabel tinha ficado impressionada com a generosidade de Ricardo, mas também sobrecarregada. Uma noite, depois do jantar, olhou para seu benfeitor com olhos cheios de lágrimas. Não é justo, sussurrou. Todas as crianças do bairro precisam do que o senhor está me dando. Meu amigo Zé não tem nem sapato. A filha da Dona Maria não come carne há semanas, por que eu? Mas o que aconteceria quando Isabel descobrisse que sua história era apenas o começo de algo muito maior? Ricardo sentiu o peso da pergunta. No passado teria respondido com lógica de negócios, explicando a impossibilidade de ajudar a todos. Mas a voz de Helena ressoou em sua memória. Os professores não apenas ensinam lições, ensinam valores. Você está certa, admitiu. Mas às vezes ajudar uma pessoa é o começo de ajudar muitas. Foi quando tomou uma decisão que não havia planejado. Decidiu estabelecer uma fundação em homenagem a Helena, focada em fornecer educação e oportunidades para as crianças do bairro. Isabel seria não apenas uma beneficiária, mas uma embaixadora, uma demonstração viva de que as oportunidades podem mudar destinos. Isabel se sentiu sobrecarregada, mas também inspirada.
Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentiu que tinha um propósito maior do que a sobrevivência. Um dia, enquanto organizavam os documentos da fundação, Isabel encontrou entre os papéis de Ricardo uma foto velha e amarelada. Era um grupo escolar e, no centro, uma professora jovem e sorridente. Sua mãe, Helena. Ela, apontou emocionada. Sim, sua mãe em 1982. Eu sou aquele menino magro no fundo, com a camisa grande demais. Isabel olhou para a foto encontrando, no menino tímido do passado, o homem bem-sucedido do presente. Pela primeira vez, de verdade, entendeu a magnitude da transformação. Ela sempre dizia que um professor nunca sabe realmente o impacto que tem, murmurou Isabel acariciando a foto. Ela era sua favorita, admitiu Ricardo. Ela tinha essa maneira de te mostrar possibilidades quando tudo parecia impossível. Mas a transição para sua nova vida não foi fácil para a miúda. A escola particular a intimidava. Os colegas de classe, crianças de famílias com posses, às vezes a olhavam com curiosidade ou desprezo. Sentia-se presa entre dois mundos, às vezes não pertencendo a nenhum. Uma tarde, chegou em casa chorando. Carmen a encontrou escondida no quarto. Não me encaixo, soluçou. As crianças ricas me olham como se eu fosse uma esmola. As crianças do bairro dizem que eu não sou mais uma delas. Não tenho lugar. Carmen a abraçou, sentindo a dor que ela mesma havia experimentado muitas vezes em sua própria vida. Quando Ricardo veio naquela noite para jantar, soube da crise. Isabel não desceu do quarto. Às vezes, disse Carmen, as bênçãos são mais difíceis de carregar que as maldições. Ricardo compreendeu. Havia se focado tanto em mudar a vida de Isabel que não tinha considerado o custo emocional da mudança. Subiu para procurá-la. A encontrou encolhida na cama, segurando uma foto de sua mãe. Posso sentar? Perguntou gentilmente. Ela não respondeu, mas abriu espaço. Quando eu era criança, começou ele, depois que sua mãe me deu a bolsa de estudos, também me sentia como se não pertencesse a lugar nenhum. As crianças ricas me viam com desprezo. As crianças do meu bairro diziam que eu me achava o tal. É difícil ser a ponte entre dois mundos. Isabel o olhou pela primeira vez. Mas sua mãe me ensinou algo importante. Ela me disse que pertencer não é sobre encaixar perfeitamente em um lugar. É sobre carregar o melhor de onde você veio e usar isso para fazer a diferença onde você vai. Como? Perguntou Isabel com voz fraca. Nunca fingindo ser outra pessoa. Sendo orgulhosamente quem você é e usando sua experiência para ajudar os outros a navegar pelas mesmas lutas. Isabel se limpou o nariz com a manga de seu suéter novo. É difícil. Eu sei, mas sua mãe nunca escolheu o fácil. Ela escolheu o certo. Essa conversa se tornou um ponto de virada. Isabel decidiu que não tentaria se encaixar completamente em nenhum dos dois mundos. Em vez disso, se tornaria uma ponte. Na escola começou a falar sobre suas experiências, educando seus colegas sobre a realidade do bairro. Alguns responderam com curiosidade genuína e interesse. Outros continuaram sendo desdenhosos, mas ela aprendeu a não deixar que a afetassem. No bairro, começou o trabalho voluntário, dando aulas particulares para crianças menores com suas novas habilidades. Mostrou que suas oportunidades não a haviam separado de sua comunidade. A haviam empoderado para levantar outros. A transformação foi gradual, mas profunda. Isabel começou a brilhar com uma confiança que vem de conhecer seu propósito. Ricardo observou esse desenvolvimento com orgulho e alívio. A menina estava se tornando não só bem-sucedida, mas uma líder. Uma tarde, enquanto trabalhavam em planos para a fundação, Isabel fez uma sugestão que o pegou de surpresa. Seu Ricardo, que tal fazermos um jardim em memória da minha mãe na escola onde ela ensinava? Um lugar onde professores e alunos atuais possam vir para refletir sobre o impacto que podem ter. A ideia era linda. Ricardo percebeu que Isabel já não era só recebedora de ajuda. Estava se tornando participante ativa em honrar o legado de sua mãe. Mas enquanto planejavam o jardim, apareceu um desafio inesperado. O diretor da escola onde Helena tinha ensinado se mostrou relutante. O prédio era velho, explicou, e qualquer
Projeto de construção exigiria licenças significativas e dinheiro. Isabel se sentiu devastada. Essa tinha sido sua maneira de honrar sua mãe, e agora parecia estar sendo bloqueada pela burocracia. Às vezes, disse Ricardo, os projetos importantes exigem paciência e perseverança, mas você nunca deve desistir. Decidiram tomar uma abordagem diferente. Em vez de passar pelos canais oficiais imediatamente, começaram com atos pequenos. Isabel visitava a escola regularmente, levando flores para a entrada. Ricardo doaria discretamente materiais para reparos. Lentamente, sua presença se tornou familiar. Os professores começaram a reconhecer Isabel como a filha de Helena. Os alunos ouviram sua história, sobre a menina que tinha recebido oportunidades e estava devolvendo. Uma professora, Dona Mendoza, tinha sido amiga de Helena. Quando soube do que Isabel e Ricardo estavam tentando fazer, se ofereceu como defensora interna. Helena sempre sonhou em ter um lugar onde a educação pudesse literalmente florescer, disse a eles. Ela desenhava esboços de salas de aula-jardim, onde as crianças pudessem aprender entre plantas. Com a ajuda da Dona Mendoza, obtiveram permissão para um projeto piloto, uma pequena esquina da escola, onde poderiam plantar algumas flores e instalar um banco simples com uma placa. O dia em que instalaram o memorial da Helena foi emocionalmente intenso. Isabel, Carmen, Ricardo e vários ex-alunos de Helena se reuniram ao redor do pequeno jardim. Enquanto Isabel lia trechos de um dos poemas favoritos de sua mãe, Ricardo notou algo lindo. Outras pessoas paravam para observar. Ex-alunos que se lembravam de Helena se aproximaram para compartilhar lembranças. Alunos atuais fizeram perguntas sobre a mulher sendo homenageada. Ela continua ensinando, murmurou para Carmen, mas o momento que mais mudaria a vida de Isabel ainda estava por vir. Você já esteve em uma situação onde teve que se tornar a ponte entre dois mundos diferentes? Conte-nos sua experiência nos comentários. Depois da cerimônia, enquanto todos conversavam e compartilhavam histórias, uma senhora mais velha se aproximou de Isabel. Estava elegantemente vestida, mas tinha olhos bondosos que pareciam familiares. Com licença, menina, disse suavemente. Não pude deixar de notar seu colar. A mão de Isabel voou protetoramente para o pingente de madeira. Meu neto costumava descrever exatamente esse colar. Disse que sua professora deu para ele quando era pequeno, que mudou a vida dele. Os olhos de Isabel se arregalaram. Seu neto? Ricardo Mendes. Mas é claro, você o conhece, é quem tem te ajudado. Isabel sentiu que o mundo se inclinava. A senhora é a avó do seu Ricardo? A mulher sorriu, lágrimas se formando em seus olhos. Sou Esperança Mendes, e sua mãe não deu ao meu neto só um colar, mas também esperança. Isabel chamou Ricardo, que se aproximou rapidamente. Quando viu a mulher, seu rosto ficou branco. Depois se encheu de emoção. Vó, suspirou. Se abraçaram. E Isabel percebeu que estava presenciando ainda mais histórias se reunindo. Meu filho, disse Esperança através de lágrimas. Nunca pude agradecer apropriadamente à professora que salvou você, mas agora posso agradecer à sua filha. A reunião foi linda, mas também avassaladora. Isabel soube que Esperança estava procurando maneiras de encontrar Helena durante anos, querendo expressar sua gratidão. Ela tinha começado um pequeno fundo de bolsas de estudo no bairro, ajudando jovens a obter educação, inspirada pelo que Helena tinha feito por Ricardo. Mas eu nunca soube como encontrá-la, explicou Esperança. E então hoje, ouvindo sobre esse memorial, soube que precisava vir. Enquanto falavam, começou a se formar um plano. O pequeno fundo de bolsas de estudo de Esperança, combinado com os recursos de Ricardo e a crescente atuação de Isabel, poderia se tornar algo significativo. Podemos criar uma rede, sugeriu Isabel, seus olhos brilhando de emoção. Professores que fizeram a diferença, alunos que ajudaram, famílias que querem retribuir. Tudo conectado por histórias como as nossas. Ricardo sentiu orgulho se expandindo em seu peito. Isabel não estava apenas seguindo o legado de sua mãe. Estava expandindo-o, criando algo ainda mais poderoso. Mas enquanto saíam da escola naquele dia,
Isabel parecia quieta e pensativa. "O que foi, minha filha?" perguntou Carmen. "É só... Está ficando tão grande", disse Isabel. "Às vezes, sinto que não sou suficiente para carregar tudo isso." Ricardo parou. "Isabel, olhe para mim." Ela se virou, seus olhos incertos. "Sua mãe não mudou minha vida porque era perfeita, ou porque tinha poderes especiais. Mudou porque se apresentava todos os dias, com um coração cheio de amor e mãos dispostas a trabalhar. É exatamente o que você está fazendo." Isabel assentiu, mas ele podia ver que ainda se sentia sobrecarregada. Naquela noite, enquanto dirigia para casa em sua casa confortável na Barra da Tijuca, Ricardo percebeu algo importante. Isabel precisava de mais do que apenas oportunidades e recursos. Precisava de um sistema de apoio que entendesse sua jornada. Durante as semanas seguintes, começou a apresentá-la a outros bolsistas, jovens que haviam navegado por transições semelhantes entre mundos. A conectou com profissionais de origens humildes que poderiam servir como mentores e exemplos. Mais importante, garantiu que ela mantivesse tempo com seus amigos do bairro, mantendo-a enraizada em sua comunidade. Isabel começou a florescer ainda mais. Encontrou um equilíbrio, aprendendo a usar suas oportunidades com graça, sem perder sua autenticidade. Uma tarde, enquanto revisavam as solicitações para seu programa de bolsas de estudo em expansão, Isabel se deparou com uma que a fez parar. "Seu Ricardo, olhe isto", disse, entregando-lhe uma solicitação. Era de um menino chamado Joãozinho que escrevia: "Minha professora diz que eu sou especial e que devo sonhar alto. Mas às vezes os sonhos parecem impossíveis. Quero estudar engenharia para construir casas melhores para pessoas como eu." A solicitação continuava. "Minha professora me mostrou um colar feito de madeira. Disse que pertence a uma menina chamada Isabel que provou que os sonhos podem se tornar realidade. Quero ser como Isabel." Isabel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. "Ele sabe de mim?" Ricardo sorriu. "Sua história está começando a inspirar outras crianças. A professora do Joãozinho é, na verdade, uma das colegas da dona Mendoza. Aparentemente, ela conta sua história para encorajar seus alunos." Isabel sentou-se em silêncio, processando o peso de perceber que sua vida se tornara um exemplo para outros. "O senhor está me dizendo que eu já estou fazendo a diferença?" perguntou suavemente. "Você tem feito a diferença desde o primeiro dia, minha filha. Cada vez que você se apresenta com dignidade, apesar das dificuldades, cada vez que você compartilha sua história em vez de escondê-la, cada vez que você usa suas oportunidades para levantar outros, você está fazendo a diferença." Essa conversa desencadeou uma nova fase no desenvolvimento de Isabel. Começou a visitar escolas, compartilhando sua história com alunos mais jovens. Sua naturalidade e autenticidade ressoaram com crianças que se viam em suas experiências. Também começou a escrever. Inspirada pelas histórias que sua mãe costumava contar, Isabel começou a documentar os contos de transformação que encontrava através da fundação. Histórias de professores que davam tudo de si, alunos que superavam probabilidades impossíveis, famílias que apoiavam sonhos, apesar de suas próprias lutas. "Quero preservar essas histórias", disse a Ricardo, "para que as pessoas se lembrem que os milagres acontecem através de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias." Ricardo arranjou para que suas histórias fossem publicadas em um pequeno livro. O projeto deu a Isabel um senso de propósito além de receber ajuda. Estava contribuindo ativamente para a narrativa de esperança e mudança. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo tenha chegado inesperadamente. Enquanto a confiança e a liderança de Isabel cresciam, começou a notar problemas que nem mesmo o programa de bolsas de estudo poderia abordar. Muitas crianças no bairro careciam do suporte acadêmico básico necessário, mesmo para se qualificar para bolsas. Suas escolas tinham pessoal insuficiente, as famílias estavam sobrecarregadas, os recursos de aprendizado eram escassos. "Seu Ricardo", disse um dia, "estamos ajudando algumas crianças depois que mostram promessa. Mas não deveríamos estar criando ambientes onde todas as crianças possam descobrir sua promessa?" Sua percepção foi profunda.
Começaram a desenvolver programas extracurriculares, associando-se a escolas locais para fornecer aulas de reforço, mentoria e atividades de enriquecimento, bem nas comunidades onde as crianças viviam. Isabel se tornou o rosto desses programas, visitando bairros, falando com pais, recrutando tutores voluntários de entre profissionais que haviam se beneficiado de programas semelhantes. O trabalho era exigente, mas satisfatório. Isabel se viu dividida entre trabalho escolar, atividades da fundação e compromisso comunitário. Às vezes, se sentia exausta, mas nunca infeliz. Uma tarde, enquanto revisavam os dados de impacto de seus programas, Isabel fez uma observação que surpreendeu a todos. Sabe o que eu aprendi? O maior presente de minha mãe não foram as oportunidades que ela deu a estudantes individuais. Foi ensinar a eles que tinham uma responsabilidade de devolver essas oportunidades. Por isso o Senhor se tornou bem-sucedido e veio buscando maneiras de retribuir. Por isso eu não posso só aceitar ajuda. Tenho que participar em ajudar outros. Ricardo percebeu que Isabel havia articulado algo que ele havia sentido, mas nunca verbalizado. Helena não tinha sido apenas uma professora. Havia sido cultivadora de uma filosofia de responsabilidade mútua. Talvez, disse pensativo, é por isso que a coincidência de te conhecer não foi realmente uma coincidência. Talvez sua mãe soubesse que sua filosofia havia criado um ciclo que eventualmente se completaria. Isabel sorriu. Mamãe costumava dizer que tudo acontece por uma razão, mesmo quando não podemos ver a razão ainda. À medida que a fundação crescia, enfrentaram desafios que testaram sua resolução. Alguns líderes comunitários eram céticos em relação a seus motivos. Algumas escolas resistiam à mudança. Algumas famílias eram orgulhosas demais para aceitar ajuda. Alguns beneficiários lutaram com a transição entre mundos. Cada obstáculo os forçou a refinar sua abordagem, a ouvir com mais atenção, a responder de forma mais autêntica às necessidades reais, em vez de soluções impostas. Isabel se mostrou fundamental para navegar nesses desafios. Sua vivência lhe deu credibilidade em comunidades que poderiam ter rejeitado estranhos. Suas oportunidades atuais lhe deram acesso a recursos que as comunidades precisavam. Sua juventude lhe deu energia para construir pontes que os adultos, às vezes, aceitavam como permanentes. Mas o que aconteceria quando o passado de Isabel finalmente alcançasse seu presente de maneira inesperada? Mas o desafio que mais testou pessoalmente Isabel veio de uma fonte inesperada, a inveja de algumas de suas antigas amigas. Você já é diferente, acusou sua amiga de infância, Maria. Você fala diferente, se veste diferente, se acha melhor do que nós. Isabel se sentiu despedaçada. Essas eram crianças com quem ela havia crescido, compartilhado refeições, brincado nas ruas empoeiradas. Ela não tinha querido mudar tanto a ponto de se sentirem abandonadas. Naquela noite, chorou com Carmen. Talvez eu esteja mesmo mudando. Talvez eu não pertença mais aqui. Carmen a abraçou forte. Minha filha, crescer não significa abandonar de onde você veio, mas às vezes significa crescer além das limitações que outros ainda aceitam para si mesmos. Mas eu não quero perder minhas amigas. Os amigos de verdade não querem te manter pequena, minha filha. Querem crescer com você. Isabel levou as palavras de Carmen a sério. Começou a fazer esforços especiais com suas amigas de infância, não para se manter pequena para elas, mas para convidá-las para o seu crescimento. Organizou grupos de estudo, compartilhou recursos, criou oportunidades para que participassem das atividades da fundação. Algumas responderam positivamente. Maria, apesar de seu ressentimento inicial, lentamente começou a participar das sessões de tutoria de Isabel. Outras permaneceram distantes, incapazes ou pouco dispostas a ajustar suas perspectivas. Isabel aprendeu uma lição dolorosa, mas importante. Nem todos que você ama poderão acompanhá-lo em cada parte de sua jornada. Mas isso não significa que você deixe de amá-los ou de se sentir grata pelo papel que desempenharam em seu desenvolvimento. O dia que se tornaria o clímax da jornada transformadora de Isabel começou de maneira bastante comum. Ela estava na fundação,
revisando as solicitações de bolsas quando recebeu uma ligação inesperada. Isabel, disse a voz do outro lado, sou a dona Mendoza da escola de sua mãe. Aconteceu algo maravilhoso. O Ministério da Educação soube do nosso projeto do jardim e quer destacá-lo em seu Programa Nacional de Inovação Escolar. Isabel sentiu uma onda de emoção, mas também nervosismo. O que isso significa? Significa que querem que você apresente o projeto em uma conferência nacional de educação. Você estaria falando para ministros, educadores de todo o país, formuladores de políticas. É uma grande honra. Depois de desligar, Isabel ficou em silêncio, atordoada. 1 ano atrás, ela vendia doces na rua. Agora, estava sendo convidada para falar em uma conferência nacional. Quando contou a Ricardo, seu rosto se iluminou de orgulho. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Você não só honrou seu legado, mas expandiu-o além de qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Mas Isabel estava aterrorizada. E se eu estragar tudo? E se eu não pertencer ali? São pessoas importantes, pessoas educadas. Isabel, disse Ricardo firmemente, você pertence a qualquer lugar onde haja pessoas que se importam com a educação. Aí as oportunidades. Sua voz importa, precisamente porque você viveu os dois lados dessa história. Carmen, ouvindo, acrescentou sua sabedoria. Minha filha, você nunca foi do tipo que recua diante dos desafios. Por que começar agora? As semanas que antecederam a conferência se tornaram um turbilhão de preparação. Isabel trabalhou com treinadores profissionais para refinar sua apresentação, mas a mensagem central se manteve autenticamente sua. A educação não é apenas sobre transferir informações. É sobre criar pontes entre mundos, oportunidades de transformação e ciclos de retribuição. Decidiu usar o colar de sua mãe no dia da apresentação. Serviria tanto como sua âncora ao passado, quanto sua inspiração para o futuro. Na manhã da conferência, Isabel acordou antes do amanhecer. Se olhou no espelho, uma jovem de apenas 14 anos que havia crescido além de seus anos. O vestido que usava era simples, mas elegante. Um presente de Ricardo, que tinha insistido em comprá-lo para a ocasião. Mas o verdadeiro tesouro estava em seu pescoço. O colar de madeira entalhada que havia pertencido à sua mãe. Helena, sussurrou para o espelho, tocando o pingente. Espero te deixar orgulhosa. Ricardo a buscou cedo, e durante o trajeto para o Rio de Janeiro, onde seria realizada a conferência, quase não falaram. Isabel olhava pela janela, vendo como a paisagem mudava de favelas a zonas prósperas, de ruas empoeiradas a avenidas pavimentadas. Era uma metáfora visual de sua própria jornada. Isabel, disse Ricardo finalmente, quero que saiba de uma coisa. Ganhar ou perder hoje não é o importante. O importante é que você chegou até aqui. Sua mãe ficaria impressionada em ver em quem você se tornou. Isabel assentiu, sentindo o peso das palavras. Às vezes me pergunto se ela sabia que isso ia acontecer. Se de alguma forma ela planejou que você e eu nos encontrássemos. Sua mãe era uma mulher especial, concordou Ricardo. Mas acho que isso é maior do que qualquer plano. É o universo garantindo que os atos de bondade nunca se percam. Chegaram ao elegante hotel, onde seria realizada a conferência. Isabel se sentiu imediatamente deslocada entre os ternos caros, as gravatas de seda e os diplomas pendurados. Mas, Ricardo lembrou, você não está aqui para impressionar ninguém. Você está aqui para compartilhar uma verdade que eles precisam ouvir. Enquanto esperavam no Salão Verde, Isabel conheceu outros apresentadores. Uma médica que havia revolucionado a educação médica em áreas rurais. Um engenheiro que havia criado programas de educação técnica para comunidades marginalizadas. Todos tinham histórias de superação de obstáculos para criar mudanças. E o que você faz? Perguntou um distinto professor universitário, ajeitando seus óculos caros. Ajudo a criar pontes, respondeu Isabel simplesmente, entre mundos que às vezes parecem não poder se conectar. O professor esperava uma resposta mais acadêmica, mas algo na sinceridade de Isabel o fez prestar atenção. Quando chegou sua vez de apresentar, Isabel caminhou para o pódio com determinação, nascida não da confiança,
mas do propósito. O auditório estava cheio. Ministros, diretores de escolas, formuladores de políticas, educadores renomados. Começou com a verdade mais simples. Meu nome é Isabel Ramos, e há menos de 2 anos eu vendia doces nas ruas para sobreviver. O salão ficou em silêncio. Essa não era a abertura acadêmica típica que esperavam. Mas antes de vender doces, continuou, eu era filha de uma professora que acreditava que a educação não era sobre prédios, programas ou orçamentos. Era sobre ver potencial onde outros veem problemas. Contou sua história com honestidade e graça. A morte de sua mãe, sua vida vendendo doces, o encontro com Ricardo, a descoberta do colar. Mas principalmente falou sobre o que havia aprendido, que a educação tem sucesso não quando criamos programas para mudar os pobres, mas quando criamos pontes que permitem às pessoas se transformarem, enquanto honram de onde vêm. Minha mãe deu um colar simples para um menino que lutava, explicou tocando em seu pingente. Aquele colar se tornou um símbolo, não de caridade, mas de crença. E essa crença cresceu em ação, que se tornou oportunidade, que criou mais. Crença. A audiência estava cativada. Várias pessoas enxugaram as lágrimas. Mas a verdadeira lição, continuou Isabel, não é sobre transformação individual. É sobre criar ciclos. Minha mãe, professora, plantou sementes em um menino que acreditava não ser nada. Aquele menino cresceu e se tornou um homem que pôde plantar mais sementes. E agora, como uma daquelas sementes, tenho a responsabilidade de continuar plantando. Concluiu. A educação não é uma rua de mão única, onde os educados ajudam os não educados. É um círculo onde todos ensinam e aprendem, dão e recebem. Minha mãe entendia isso. Ela sabia que quando você realmente educa alguém, não apenas muda sua vida. Você cria uma ondulação que continua por gerações. Quando terminou, os aplausos foram ensurdecedores. As pessoas se levantaram. Vários presentes se aproximaram dela depois, ansiosos para aprender mais sobre a abordagem de sua fundação. Mas o momento que mais importou veio depois, quando uma senhora mais velha se aproximou com lágrimas nos olhos. Menina, disse, sou a doutora Patrícia Guerreiro, a ministra da Educação. Mas mais importante, também fui professora do ensino fundamental por 20 anos antes de entrar na política. Sua história me lembra porque me tornei professora. Em primeiro lugar, a doutora Guerreiro continuou. Queremos que sua fundação se torne um modelo nacional. Queremos ajudá-la a replicar essa abordagem por todo o Brasil. Isabel se sentiu sobrecarregada. Aquilo estava além de tudo que ela havia imaginado. Naquela noite, no jantar de premiação, a Fundação Helena Ramos foi oficialmente reconhecida como um modelo inovador de desenvolvimento educacional. Isabel aceitou o prêmio com graça, mas em seu discurso, dedicou-o a todos os professores que acreditam em sonhos impossíveis. Enquanto ia dormir naquela noite, Isabel refletiu sobre a jornada incrível. De vender doces na rua a se dirigir a ministros da educação, de chorar por sua mãe sozinha, a levar adiante um legado que estava crescendo além de seus sonhos mais selvagens. Mas talvez mais importante foi o que aconteceu quando voltaram para o bairro. As notícias do reconhecimento de Isabel se espalharam. Quando chegaram aos escritórios da fundação, encontraram uma multidão esperando. Não só família e amigos, mas pessoas de toda a comunidade. Isabel, gritou Zé, o menino que havia mencionado a Ricardo meses antes. Eu ouvi o que você fez. Você falou por todos nós. Sua mãe se adiantou. Meu filho tem frequentado seus programas extracurriculares. Pela primeira vez ele fala em estudar medicina. Ele diz que a senhora mostrou para ele que é possível. Mais pessoas se aproximaram com histórias semelhantes. Crianças que haviam encontrado esperança, pais que haviam encontrado recursos, jovens adultos que haviam encontrado direção. Isabel percebeu algo profundo. O sucesso não se media apenas por prêmios ou reconhecimentos. Se media pelas vidas que mudaram, os sonhos que se tornaram possíveis, os ciclos de retribuição que continuavam se expandindo. Carmen enxugou as lágrimas de orgulho. Sua mãe sabia que esse dia chegaria. Sempre disse que você estava destinada para algo grande.
Ricardo colocou uma mão no ombro de Isabel. Você fez mais do que honrar a memória de sua mãe. Você provou que a filosofia dela funciona. Um professor, um aluno, um ato de bondade por vez. Durante os meses seguintes, seu trabalho explodiu com novas possibilidades. O reconhecimento da conferência trouxe recursos, parcerias e atenção da mídia. Mas Isabel insistiu em se manter enraizada no trabalho comunitário local. Instituiu uma regra. Para cada nova oportunidade ou recurso que chegasse à fundação, fortaleceriam suas raízes no bairro onde tudo começou. Foram lançados novos programas, iniciativas de capacitação para professores, aulas de educação para pais, desenvolvimento de liderança juvenil, pontos de acesso à tecnologia, todos projetados não para transportar pessoas para longe de suas comunidades, mas para capacitar as comunidades a se erguerem. Isabel continuou sua educação enquanto equilibrava responsabilidades crescentes. Começou a sonhar com a universidade, talvez estudando política educacional ou desenvolvimento social, mas sabia que, independentemente de sua carreira, seu compromisso de continuar o legado de sua mãe continuaria sendo central. Um ano após a conferência, no aniversário da morte de Helena, celebraram uma cerimônia especial no jardim comemorativo que havia crescido e se tornado um belo espaço para reflexão e aprendizado. As famílias se reuniram. Ex-alunos de Helena compartilharam lembranças. Beneficiários atuais da fundação falaram sobre seus sonhos e progresso. Enquanto Isabel estava diante da reunião, sentiu fortemente a presença de sua mãe. Minha mãe plantou sementes que continuaram crescendo muito depois que ela se foi, disse. Hoje celebramos não apenas sua memória, mas a colheita dessas sementes. E mais importante, nos comprometemos a continuar a semeadura. Olhou para Ricardo, que havia se tornado como um pai para ela. Olhou para as famílias cujas vidas haviam mudado. Olhou para os jovens cheios de novos sonhos. Helena Ramos ensinou que a educação não é sobre mudar as pessoas, é sobre revelar o extraordinário que já existe dentro delas. Hoje, vemos a verdade dessa filosofia em cada história, cada oportunidade, cada ato de bondade que continua o ciclo. Enquanto o sol se punha sobre o bairro naquele dia, Isabel ficou no banco comemorativo, acariciando a folha de madeira em seu colar. Pensou em ciclos, como as sementes caem para criar novo crescimento, como os professores inspiram alunos que se tornam professores por sua vez, como os atos de amor ressoam através de décadas. A vida havia completado um círculo bonito. O que começou como a simples bondade de uma professora havia se tornado um movimento que tocava centenas de vidas. E isso era só o começo. Enquanto se aproximava dos 15 anos, Isabel sabia que sua história estava apenas começando. Tinha uma vida inteira pela frente para continuar honrando o legado de sua mãe, para continuar construindo pontes entre mundos, para garantir que cada criança tivesse a oportunidade de descobrir seu próprio potencial extraordinário. O colar de madeira ao redor de seu pescoço não era mais apenas uma lembrança do passado. Era um símbolo do futuro, de todas as sementes que ainda havia por plantar, de todas as pontes que ainda havia por construir, de todos os sonhos que ainda não haviam alçado voo. Helena Ramos tinha começado algo lindo com um simples ato de fé em uma criança esquecida. Sua filha, Isabel, tinha tomado essa fé e a havia transformado em um legado que continuaria crescendo, uma geração por vez, um ato de bondade por vez, um sonho realizado por vez. E, em algum lugar, no mistério da existência, Isabel sabia que sua mãe sorria, orgulhosa não só do que sua filha havia conquistado, mas do que ainda estava por conquistar. O círculo continuaria, as sementes continuariam brotando e a esperança continuaria florescendo nas mãos daqueles que são corajosos o suficiente para acreditar no poder transformador do amor incondicional. Parabéns. Escreva 7 nos comentários, para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e nos vemos em uma das histórias na sua tela.